eu queria fazer um grupo de cosmologia. Mas Para mim, travou. Professor, não sei para os outros, mas para mim travou. Travou aqui também. a minha internet travou, mas agora já destravou. E agora? Destravou. Isso. Ótimo. Então, continuamos. Vai ser um pouco chato, porque senão eu vou ter que ir lá para a sala. Então, a primeira providência, o óbvio, era formar pessoas iguais a mim. Ou seja, também interessado. Professor, travou de novo. O senhor está ouvindo a gente? Então, vou aproveitar. Boa tarde, Bruno, Cauê, que entraram agora. O professor está na nossa pausa de. Boa tarde. Tranquilo. Bruno está participando, finalmente, né, Bruno? Aê, Bruno! Depois de muito enrolar, tô aqui. Sai pela orelha para ele participar, Maria. Porque senão Pois ele é. não participa. Eu vou ter que ir lá na cidade dele. Eu esqueço, galera, eu esqueço. Eu vou te puxar em casa. Quase teve que fazer isso mesmo. Eu vou aparecer aí à noite e puxar teu pé embaixo da cama. Fala isso não, que eu não durmo. Bruno, só para te contar, a gente, não sei se você sabe, mas só reiterando assim, né? A gente está lendo um livro chamado Cientistas da Minha Formação, do Mário Novelo. A gente está no capítulo 5, né? Capítulo 5 não. A gente tá no capítulo 6 agora, reunião de hoje é sobre o capítulo 6. A próxima é sobre o capítulo 7. Só para te informar. Tá bom, vou tentar chegar aí para acompanhar. Tá mutado, professor. E agora? Sim, agora tá bom. Pois é, eu tive que vir para cá um pouco. Bom, em suma. Então, a primeira, eu descobri que também eles não tinham. Oi, Cal, tudo bem? Eu descobri também que eles não tinham uma base de relatividade geral. Naquela época, não sei hoje em dia, na universidade, você saía com o diploma e a física da gravitação era a física newtoniana. Espero que hoje não seja mais assim, mas em suma. Aí, então, eu comecei a dar curso de relatividade geral, relatividade especial e até mesmo de eletromagnetismo, porque precisava de usar isso para entender como é que os fótons se distribuem no universo. E era uma tarefa muito grande para uma pessoa só. Eu comecei a pedir a alguns colegas que dessem, por exemplo, os cursos de eletromagnetismo, de relatividade especial e até de relatividade geral. Tinha um professor, um pesquisador lá no CBPF, Colbert Gonçalves de Oliveira, que era um excelente físico de gravitação. E então a gente começou a fazer, no primeiro momento, éramos só nós, foi em 1975, 76, não me lembro. E aí foi crescendo o número de alunos, fomos defendendo as teses de mestrado e doutorado,
E aí começou, então, a se pensar que talvez devesse fazer uma espécie de escola com outras pessoas. E aí a gente descobriu que no Brasil havia muito poucas pessoas que podiam dar cursos avançados de cosmologia ou de áreas afins. E aí, então nós começamos a convidar pessoas de fora. E na segunda escola nós tivemos vários professores de fora. E a minha ideia dessa segunda escola, na verdade a ideia da escola é que ela fosse itinerante, ou seja, ela começou no Rio de Janeiro, mas que deveria passar nas universidades brasileiras. Então, essa segunda escola foi feita na Universidade Federal da Paraíba. Mas a gente descobriu que era muito difícil se não houvesse, nesse lugar, um grupo de gravitação trabalhando ativamente, porque senão ficava todo ao encargo meu e de meus colegas que vinham do Rio de Janeiro, não sabiam nada sobre as universidades, comportamento. Tivemos até que procurar salas para dar as aulas, foi uma coisa um pouco complicada, e voltamos então ao Rio de Janeiro. E aí começamos a chamar pessoas de fora, que eram as pessoas competentes na área. E aí foi indo, e tivemos o apoio do diretor do CEPF várias vezes, e isso foi importante para a gente seguir à frente. As coisas foram evoluindo, mestrandos e doutorandos foram se formando, e nas últimas escolas, se você reparar, muitos dos professores são brasileiros e eram antigos frequentadores da escola anterior como alunos. Outro dia eu recebi uma carta de um físico, como é o nome? Minha memória está indo embora. Era um físico do Instituto de Física Teórica de São Paulo, Matsas. Era o Matsas? Talvez fosse. Jorge Matsas, talvez. Talvez fosse. E ele me disse que a importância da escola para eles, alunos, ele hoje em dia é um professor titular, a importância da escola naquela época foi muito grande, porque era um ponto de referência. Obviamente, hoje, 40 anos depois, a situação é totalmente diferente, porque nós temos grupos de cosmologia e de gravitação no Brasil inteiro. Então, embora eu gostaria de ter ainda uma escola, que ia ser agora, nesse ano de 2020, ano passado, e que foi adiada. Pensava, então, adiar em 2021, mas pelo andar da carruagem, pela incompetência desse governo, talvez tenha que ser adiada mais uma vez. O comitê, nós temos um comitê internacional e um comitê local. O comitê local queria que a escola fosse online, como a gente está fazendo aqui. Eu acho insuportável isso. E a razão é muito simples. O contato pessoal é muito, muito forte. Por quê? Porque na escola, em geral, todo mundo fica no mesmo hotel. Isso significa que você esbarra com professores e com alunos o tempo todo. Então, mesmo que você não queira, você acaba fazendo interações. E ao longo desses 40 anos, a maior parte das interações que foram feitas, pessoas, por exemplo, que foram depois fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, na Europa, vieram desses contatos informais que a escola permite. Então, é difícil dizer como é que a importância de um contato pessoal pode transformar a vida de uma pessoa. Online é importante, já que você não tem outra coisa, eu concordo que seja interessante, mas a escola de cosmologia, com o espírito que ela tem de produzir interações além de conhecimento, não se pode inserir numa telinha desse tipo. Não faz sentido. Então, nós comemoramos há uns 4 ou 5 anos atrás, 40 anos, e eu fiquei horrorizado, porque nesses 40 anos eu fui o diretor o tempo todo. E eu sempre fui, desde o começo, contra essa permanência de uma só pessoa na direção de qualquer coisa. Mas quando eu saí durante um período, se você olhar lá, tem um período da escola que pula, ao invés de pular ano em ano, pulava 4 ou 5 anos.
A razão é que eu disse, não, eu não vou fazer, não vou ficar eternamente como diretor dessa escola. Bom, a escola não se realizou. Então, eu voltei a dirigir, porque, como dizia antigamente, quem engorda o boi são os olhos do dono. Então, como eu queria que a escola continuasse importante, eu tomei de novo as rédeas e até hoje sou diretor. Espero fazer a minha última o ano que vem, 2022, comemorando o presidente Lula para acabar com essa história. Aliás, eu já falei com o Roberto Amaral, que foi ministro de Ciência e Tecnologia do Lula, do primeiro Lula, que se isso acontecesse, eu gostaria pessoalmente de que o Lula viesse abrir a escola. Aí ele disse, olha, você vai transformar a escola num fenômeno. Então eu digo, não, então esquece, deixa para lá. Seria interessante. Sim, mas vamos lá. Essa que é a história. Quer dizer, tem muitas histórias no meio disso tudo, porque, obviamente, 40 anos de uma experiência desse tipo, que no começo era única no Brasil. Aliás, falar nisso, se vocês são sócios da SBF, principalmente as moças, mas também o Elsen e os outros, o Lucas está por aí? Não sei. Bom, em suma, tem uma moça que foi minha antiga aluna, a Maria Emília, concorrendo para a SBF. Acho que ela está concorrendo como conselheira ou coisa parecida. Ela é uma pessoa íntegra, competente cientificamente, excelente professora, e eu acho que vocês poderiam... Estou cabalando votos, imagina isso. Em suma, Maria Emília Xavier de Guimarães, se eu não estou enganado. Se bem que agora ela casou, mas mudou de nome, mas é Maria Emília. Bom, em suma, isso dito, acabaram-se a intervenção da propaganda. Vamos voltar ao que é importante. Deixa eu fechar aquela porta que está vindo um vento muito forte. Aberto para perguntas? Sim, sim. Não se acanhe. Para todo mundo. Ok. Mas esse capítulo que você está se referindo é o capítulo o quê? O 6. 6. Isso. Ah, A sim. origem cosmológica de dinâmicas da microfísica. Bom, antes de mais nada, a gente está discutindo já alguns aspectos, nós vimos isso, de dependência da física local com a cosmologia. Nós vimos alguns exemplos claros, bem definidos, a questão da abundância da matéria e não da antimatéria, a questão de que a causalidade local não implica a causalidade global, e etc. Eu gostaria de comentar um pouco a questão da origem da massa. Você já deve ter ouvido falar, inclusive porque isso deu origem a prêmio Nobel alguns anos atrás, de que a massa de todas as partículas, pelo menos uma boa parte delas, se deve à interação de uma partícula chamada bóson de Higgs. Bóson porque é uma partícula de spin inteiro. Na verdade, é um escalar com spin zero. E eu gostaria de discutir isso daí porque, na verdade, até os anos 70,
até um pouco antes, talvez, não havia nenhuma questão sobre a origem da massa. Os físicos achavam que isso era uma propriedade, era um dado da natureza, natural, e não precisavam de uma explicação ulterior. Quer dizer, na verdade, não havia uma ferramenta epistemológica para produzir um mecanismo de origem da massa. Aí, por razões técnicas, que a gente pode discutir outra hora, os físicos de partículas elementares foram obrigados a imaginar que as massas, que as partículas começariam com massa zero, seriam criadas todas elas com massa zero, e por algum mecanismo elas teriam tido algumas, na verdade a maior parte delas, quase todas, exceto o fóton, teriam adquirido a massa. E essa massa, então, teria uma origem. Mas para entender a origem da massa, a gente precisa primeiro saber, antes de estabelecer um inquérito sobre o que dá massa às partículas, a gente precisa entender quais são o que é necessário para se dar massa a um corpo. Na verdade, você precisaria, primeiro, que existisse uma interação universal capaz de interagir com tudo que existe. Se você vai criar massa, todas as partículas têm massa, então teria que ter uma interação com tudo que existe. O segundo, então, ou seja, essa interação tinha que ser universal. O segundo requisito é que deve haver, no processo pelo qual essa universalidade aparece para cada massa específica, deveria existir uma constante, ou, se você quiser, um parâmetro livre, porque as massas são diferentes. As massas das partículas não são as mesmas. Então, deveria ter um parâmetro adicional no processo pelo qual você está dando massa, de tal maneira que você pudesse, então, selecionar com esse parâmetro, observacionalmente, as massas das diferentes partículas. Isso porque nós não temos ainda hoje uma teoria pelo qual você entende a origem dessas massas e os números dela. Ou seja, nós não temos um processo, embora nós tenhamos o processo pelo qual a gente vai discutir já, se dá massa, mas não o número da massa. Diferente. Bom, para então preencher essa primeira condição, nós tínhamos, entre as interações conhecidas, um natural, que era a gravitação, porque a gravitação é a única interação universal conhecida, além da interação fraca. Então, na verdade, a gravitação seria o modo natural de imaginar a origem da massa. Com efeito, 100 anos atrás, lá na virada do século XIX para o século XX, o Ernst Mach, que era um físico e filósofo, ele argumentou que a massa era um processo global. O que quer dizer? Ele argumentou, ele não falava dessa maneira, foi o Einstein que introduziu essa terminologia. Vamos seguir os passos do Einstein. Ele dizia que a inércia de cada corpo se deve à inércia de todos os corpos do universo. Dito de outra maneira, a massa de uma partícula depende da massa de todas as partículas do universo. Isso era um modo elegante de afirmar que a massa de cada partícula tem uma componente global universal. Mas o problema do mar é que isso não produzia um modus faciendi, um modo de fazer, de ceder essa massa. Não havia um mecanismo, era só uma ideia muito boa, muito interessante, mas não havia um mecanismo pelo qual se poderia dar a massa. Então, embora seja longínqua de 100 anos, essa ideia do mar, ela foi deixada de lado. Havia um outro aspecto pelo qual se deixaria de lado essa massa
de origem gravitacional, mas eu vou falar já nela. Mas antes, vale a pena dizer que os físicos, Camila Hatt foi atropelada por um gato. Os físicos de partículas elementares, por várias razões, que não importa discutir agora aqui, alguns deles propuseram uma origem totalmente diferente, de que deveria haver um campo, esse campo seria um campo escalar, mais adiante ele foi identificado com o bóson de Higgs. Esse campo escalar teria exatamente esse papel de dar massa para todos os outros corpos. Não deixa de ser curioso que você vai perguntar, mas curioso, por que então eles introduziram um campo escalar novo, que naquela época não se conhecia ainda o bóson de Higgs, observacionalmente? Por que você vai se pedir uma nova partícula, um novo campo, se a gente tem gravitação? A principal razão para isso é dupla. Primeiro, que supunha-se, erroneamente, como depois, mais tarde, se provou, que no processo pelo qual o mar eventualmente daria massa para as partículas, deveria aparecer a constante de Newton, que é típica da interação gravitacional. Ora, a constante de Newton é extremamente pequena. Consequentemente, ela não teria um papel importante na disputa com as interações nucleares, que são muito mais fortes e intensas que a gravitação. Então, esse era um empecilho muito grande na argumentação contra o princípio de Mach. O segundo é que as pessoas acreditavam, erroneamente também, que na interação gravitação com o corpo que vai receber massa, deveria haver características do campo gravitacional. Então se pensava, mas então a massa cedida pela gravitação num lugar dependeria da intensidade da gravitação nesse lugar, então ela variaria. Isso foi o segundo ponto contra a teoria da gravitação machiana, mas, de novo, erroneamente, como a gente já pode ver. Então, enquanto se pensava, por várias razões, que a massa deveria ter essa origem em um campo novo da física, se abandonava totalmente a ideia natural de que esse campo deveria ser exatamente o campo gravitacional. Está acompanhando até aqui? Está claro? Aí você diz, estranho, né? Por que então os físicos... E a razão é muito simples. É porque essa discussão foi realizada no território da física de partículas. Ela não foi realizada pelos astrofísicos. Os astrofísicos estão pouco se ralando para a origem da massa. Eles não querem saber da origem da massa. Eles querem saber das propriedades das estrelas, das galáxias, do universo. Os cosmólogos, mais ainda, pouco se ralando para isso. Então, competiu somente aos físicos de altas energias explorar esse caminho de geração de massa. E foi natural para eles que esse caminho tinha que passar por esse bóson escalar, que mais adiante foi se denominado bóson de Higgs. Embora, como várias vezes acontece, não tenha sido Higgs o primeiro a estudar exatamente esse mecanismo. Mas, em suma, isso é a natureza humana. Então, por causa disso, as massas das partículas passaram a ser consequência da interação com esse bóson de Higgs. Havia um problema de princípio nessa história, que foi, de uma certa maneira, escamoteado, colocado por debaixo do tapete, como se dizia antigamente. Qual era esse problema? É que, para que se pudesse dar massa a esse campo de Higgs, ele precisaria de duas propriedades cruciais. Na verdade, uma crucial, que é consequência da outra. Esse campo de Higgs devia estar num estado fundamental
chamado vazio quântico do campo de Higgs. Mas para que esse estado fosse estável, para então permitir a geração de massa das partículas, era necessário que o campo de Higgs tivesse massa. Por quê? Porque senão não se poderia atingir, isso é uma razão técnica, se você olhar para o potencial que gera esse processo, você logo vai entender e vocês algum dia vão poder estudar isso se quiserem com detalhes. Aqui não podemos entrar em detalhes, mas eu posso só dizer isso. Para que esse estado pudesse existir e fosse estável, era necessário que o bóson de Higgs tivesse uma massa. E aí aparece um problema de princípio. Quem dá massa, aquele que dá massa. Ou seja, se o bóson de Higgs dá massa a todo mundo, quem dá massa para o bóson de Higgs? Esse foi um problema que durante muito tempo foi escamoteado e até hoje, onde eu saiba, não tem uma solução no interior do mundo de Higgs, mas tem uma solução fora do Higgs. Qual é a solução? Muito simples. É, de novo, o princípio de Mach, que diz que o princípio de Mach, a massa das partículas, é universal. É dada por todos o resto do universo. Como a gravitação é de longo alcance, ela não tem esse problema de princípio. Mesmo se você quantizar a gravitação, a massa do graviton, supostamente graviton, seria zero. Consequentemente, na gravitação, essa dificuldade de princípio não existe. Mas isso não foi um empecilho para o físico de partículas elementares, e embora alguns artigos tenham sido publicados em revistas importantes, como Classical in Quantum Gravity e Physical Review, os físicos de partículas praticamente ignoraram essa versão de Mach do princípio. Semana que vem, na segunda-feira, se vocês entrarem lá na página do CBPF, eu vou escrever um texto sobre isso. Estou acabando de escrever ele agora, por isso que está na minha cabeça fresquinho, que é Mach ou Higgs, é o título do texto que eu estou escrevendo. Vai sair imagino eu, no CBPF News. Onde saiu aquele outro artigo? Não sei se vocês chegaram a ver, que eu escrevi um artigo CBPF. Agora, cada 15 dias, eu vou escrever um artigo CBPF News, que eu gostei dessa história. Primeiro, porque eu falo para os meus colegas. E segundo, que eu falo de uma maneira que qualquer pessoa pode entender. E isso é uma bela experiência. Porque se você não consegue... Eu sempre disse isso, mas isso não é arrogância, não. Se você não consegue explicar bem o que você está fazendo, é porque você não sabe bem o que você está fazendo. Então, você deve explicar de uma tal maneira que qualquer pessoa possa entender. Claro que ela não entende os detalhes técnicos da questão, mas isso não importa. Mas, em suma, estou só querendo dizer que segunda-feira que vem, imagino eu não sou dono do CBPF, então não sei, mas parece que vai sair no CBPF News esse artigo chamado Mach ou Higgs. E nesse artigo eu explico direitinho, dou inclusive as referências, que se vocês quiserem podem estudar, pelos quais as duas coisas acontecem. O princípio de Mach resolve totalmente a questão da origem da massa, e segundo, os físicos de partículas elementares ignoram totalmente essa situação. Então você veja, curioso, né? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? A física não é uma ciência observacional? Vamos fazer um corte para a mecânica quântica. Vocês já tiveram curso de mecânica quântica. Vocês provavelmente já sabem que a mecânica quântica tem várias interpretações e que a interpretação mais em voga, mais aceita, por razões históricas, é aquela chamada de Copenhagen, no qual você exige um observador externo ao aparato de medida, ou seja, é uma interferência clássica sobre um processo quântico. Mas existem outras interpretações, como David Bohm e outros.
A gente já falou, inclusive, aqui, não sei se foi aqui, mas eu já falei com vocês, sobre a possibilidade do David Bohm de fazer uma nova formulação baseada no trabalho do de Broglie, uma nova formulação da interpretação da mecânica quântica, sem que seja necessária a introdução de um observador externo, o que é fundamental para se algum dia existir uma teoria quântica cosmológica da gravitação aplicada na cosmologia. Então, você está vendo que, mesmo na mecânica quântica, você tem duas interpretações. Como se pode conviver com isso? A razão é simples. As observações independem dessa interpretação. Isso que é curioso. Ou seja, como as observações independem de qual interpretação é a correta, você usa aquela que for mais conveniente para você ou para o teu grupo. E acabou. A mesma coisa acontece aqui. Embora o princípio de Mach seja suficientemente forte para garantir a origem da massa, como no fundo, você não vê esse processo acontecer assim como o processo da interpretação da mecânica quântica, as massas das partículas estão aí. O que um astrofísico precisa é saber o valor dela, não a origem dela. Entende? E o físico de partículas, ele, na verdade, ele precisa muito mais da interpretação do bóson de Higgs, por razões técnicas, do que da interpretação de Mach. E a razão é muito simples. Eles nunca pensariam num processo gravitacional, porque supostamente eles pensam que a gravitação é alguma coisa de longa escala. Mas, curiosamente, vocês estão me acompanhando? Curiosamente, quando você vai interpretar exatamente o que é o mecanismo de geração de massa de um caso e de outro, você descobre a seguinte coisa, que tanto no caso do princípio de Mach, quanto no caso do bóson de Higgs, que é o estado do vazio fundamental, a distribuição de energia, que é dada por um tensor T-mini, um tensor momento-energia, que vocês já devem ter visto alguma vez, esse tensor momento-energia, ele precisa ser proporcional à geometria do background. Se for Minkowski, é Minkowski. Se for outro, é outro. Sendo que o fator de proporcionalidade é uma constante. O Einstein chamou essa constante de constante cosmológica. Os físicos de partículas chamam essa constante de estado fundamental do campo quantizado. Mas é a mesma coisa. Exatamente a mesma estrutura. A natureza está pouco se ralando se meu T-mini vem de cá ou vem de lá. O T-mini é esse. Constante vezes Gemini, vezes a métrica. Então, se é isso, puf, a natureza da massa. Somos nós que dizemos que esse T-mini vem de origem cosmológica, graças à constante do Einstein, ou de origem quântica, graças ao estado fundamental da matéria. Está claro isso? O que não ficou claro, Mariana? Pergunte. Tô tentando entender, professor. Não, mas eu posso repetir de outra maneira. Veja, nós temos dois processos. Processo cosmológico, que o Mach dizia, a massa da partícula A é o resultado da ação do resto do universo sobre A. A pergunta é, como eu vou descrever esse resto do universo? O Mach não fez isso, mas é natural que se use a teoria da relatividade geral do Einstein e representar esse resto do universo por uma constante cosmológica. Ou seja, o tensor momento-energia seria proporcional, a constante cosmológica é a constante proporcionalidade, à métrica, Gemini ou lá o que seja. Só que essa estrutura é a mesma distribuição de energia um campo quantizado no seu estado fundamental, que é aquele que, segundo os físicos de partículas, gera massa para as partículas.
Se o campo, digamos, Higgs ou outro qualquer, não pudesse atingir esse estado no qual a energia se descreve como uma constante vezes a métrica, ele não poderia gerar esse estado chamado massa dos corpos. Na verdade, pode ser o campo de Higgs, mas pode ser qualquer outro campo, porque essa estrutura fundamental, o estado do vazio, acontece com qualquer campo que pode ser linear ou não. Ou seja, qualquer campo no estado fundamental, a sua distribuição de energia é uma constante vezes a métrica do background. Então, curiosamente, você está vendo que, embora tenha duas origens totalmente diferentes, na prática, tanto faz se você acredita numa teoria ou na outra. Todas duas têm a mesma distribuição de densidade de energia. Semelhante ao que acontece na mecânica quântica. Você não precisa saber qual a interpretação, a não ser quando você vai usar essa interpretação para descrever o que acontece num suposto universo quantizado. Aí você tem problemas porque não existe um observador externo ao universo por definição. Então, no caso da cosmologia quântica, você deve abandonar a interpretação convencional. Exceto nesse caso, todos os outros casos, é totalmente irrelevante se você acredita num caso ou no outro. A mesma coisa se passa, semelhantemente, aqui no caso da massa. O ponto crucial e favorável à gravitação é que a gravitação você não precisa impor que ela seja universal. Ela naturalmente é universal porque é assim que foi construída ao longo dos séculos. Então, não precisa fazer uma hipótese adicional de que existe um campo que interage com tudo que existe, que é esse famoso campo de Higgs. Não precisa disso. Está claro? Isso nos afastou um pouquinho do que Mariana tinha falado, mas está dentro do espírito, qual seja a influência global sobre a física local. Essa influência global, ela tem outras características. Por exemplo, assim como o mecanismo de geração de massa está ligada com um certo modo pelo qual as partículas interagem com o campo gravitacional, assim também outras propriedades dos campos da física podem ter origem numa interação com o campo gravitacional em cosmologia. Por exemplo, lá no interior da matéria, lá nos anos 50, o Heisenberg propôs uma nova teoria, que para ele seriam as equações fundamentais, na verdade resultou não ser tão fundamental assim, mas ser importante, que seria como se você tivesse uma equação do espinorial, equação de Dirac, só que não linear. Ou seja, ela teria um termo adicional que seria posto, segundo Heisenberg, à mão, impondo que a teoria é não linear, ou seja, contendo termos não lineares além do termo linear do Dirac. Pela mesma argumentação que eu acabei de falar sobre a origem da massa, você pode mostrar que essa não linearidade também pode ter a sua origem num processo global à la mar, ou seja, do mesmo tipo que o Mar argumentou que as massas das partículas pode ser como consequência uma interação universal, assim também processos de modificação fundamental podem ter consequências cosmológicas na cosmologia. Você pode dizer, mas curioso, o que se passa no laboratório a 10 a menos 12 centímetros vai ter uma origem num universo que tem 10 elevado a 28 centímetros?
10 elevado a 40 centímetros de diferença. O ponto crucial é que esse tipo de raciocínio não funciona desse jeito. O ponto crucial é que a distribuição de, digamos assim, que a gente tem chamado resto do universo, porque, veja, a gente sabe que a cosmologia tem um processo de evolução, tem uma dinâmica, e essa dinâmica envolve a geometria do Friedman, que a gente já comentou, sobre a variação do volume. Mas a constante cosmológica é exatamente isso, uma constante. E ela penetra em todos os lugares como tal. Curiosamente, ela também é o estado fundamental das partículas elementares. Ou seja, é uma questão, de novo, é uma questão de interpretação. Se você imagina que a origem da não linearidade seja através desse processo gravitacional, ou simplesmente seja uma origem desconhecida. Contrariamente ao caso do bóson de Higgs, ninguém imaginou um processo pelo qual a não linearidade apareceria como consequência de alguma coisa diferente. Como não existe, por exemplo, se você pegar uma teoria de um campo, e esse campo sozinho, sem interação com outras partículas, você teria dificuldade de imaginar que, se essa teoria é linear, como é que a não linearidade apareceria? No caso do princípio de Mach, isso é natural, porque você está imerso num universo que, em qualquer lugar, tem uma constante. E essa constante, na verdade, ela vai estar ligada com o processo que você está desenvolvendo. A gente viu no caso da massa, a gente agora está vendo no caso não linear. Aí você vai dizer, mas então, como a constante cosmológica tem um valor que eu posso supostamente pedir aos astrofísicos para me dizerem, aos cosmólogos, significa que eu tenho esse valor em todos esses casos? Veja, o ponto concreto se lembra que eu falei lá no começo, que além de ter uma espécie de universalidade do processo de interação, deveria haver um parâmetro livre capaz de distinguir partículas de massa diferente? Você lembra disso? Se não lembra, volta atrás as imagens que você vai ver. E, na verdade, é essa constante que, na verdade, é desconhecida. Porque se a gente conhecesse isso, nós saberíamos exatamente o que é chamado espectro de massa, ou seja, nós saberíamos de onde vem os valores efetivos das massas que a gente observa. Massa do próton, massa do neutrino, massa do pion. A gente não sabe de onde vem. Por que não sabe? Porque essas massas são a constante cosmológica multiplicada por um parâmetro. E esse parâmetro é típico de cada campo. Ou seja, você diz, mas então não é a constante cosmológica que dá massa. Se você fizer a lambda igual a zero, o parâmetro vai multiplicar por zero, que dá zero também. Ou seja, sem a constante cosmológica, a massa não aparece. Mas aparecendo a constante cosmológica, ela não te permite calcular o valor da massa. Por quê? Por causa desse parâmetro que você não conhece, parâmetro desconhecido. Então, cada partícula tem essa interação com esse parâmetro diferente. E é exatamente isso que nós não temos uma teoria ainda maior para explicar como diferentes campos têm diferentes valores do parâmetro importante para determinar a massa ou a não linearidade. Isso é o chamado espectro de massa, que, segundo lá nos anos 70, 60, 70, os físicos achavam que era um problema crucial resolver. Aí o tempo foi passando, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aí aquilo que era um problema crucial resolver deixou de ser um problema crucial, porque já que ninguém resolvia, é melhor esquecer por enquanto. E, na verdade, nós não temos uma solução para esse problema. Isso me lembra uma vez, um importante físico, Ginzburg,
da União Soviética, lá nos anos 80 ou 90, não me lembro agora, ele fez uma lista dos 10 maiores problemas abertos na física. 20 anos depois, esse mesmo físico, não mais na União Soviética, mas na Rússia, tinha havido nesse meio tempo uma mudança de regime. Eu faço esses comentários políticos porque o Giordano Bruno dizia que chega a ser uma ingenuidade imaginar que a atividade, qualquer que seja ela, não tem uma natureza política por trás. Mas, isso, vamos deixar isso claro por enquanto. E ele, então, fez uma nova lista. Dessa nova lista, eu não sei se eram 10 ou 20, mas, em suma, 3 ou 4 desapareceram, foram substituídos por outros. Aí você diz, claro, eles foram resolvidos. O pior é que não foram resolvidos. Desses 3 ou 4, nenhum deles foi resolvido. Simplesmente foram, como se diz nas altas rodas, transcendidos. Isso quer dizer, descobriu-se que não dava para resolver tão facilmente como se pensava, então vamos deixar ele, por enquanto, repousar em algum lugar e algum dia alguém vai resolver esses problemas. Entre esses problemas não resolvidos que desapareceu está o espectro de massa, ou seja, por que a massa das partículas tem exatamente o valor que elas têm. Falei demais. Gabriel Lima, consigo ouvir que eu disse que falei demais. Professor, quando você fala dessa questão, né? Você está falando dessa questão da origem da massa, só para ver se eu estou conseguindo acompanhar alguma coisa, assim. Me vem à mente uma questão da relação, assim, entre essa ideia, não sei se faz sentido isso, é uma dúvida, e a questão da origem do universo, ou não origem do universo. Falo isso pensando assim, quando a gente pensa na origem da massa, ao pensar que essa questão, né, de quem dá massa ao que dá massa, me parece, assim, um pouco a questão relacionada à eternidade do universo, assim. Aí, quando o senhor fala dessa questão dessa relação entre o cosmos, né, e dar a massa, e a origem da massa do bóson, não sei se é isso que eu entendi, mas me parece ser algo nesse sentido também. É algo nesse sentido também, de uma concepção de tudo que existe é o que existe, e enfim, não existe nada além do que o que existe. Não sei se ficou muito confuso. Deixa eu ver se eu entendi. Uma coisa é a origem da massa com relação aos dois processos que a gente discutiu. Um processo gravitacional, à la Ernst Mach, e um processo elementar, à la bóson de Higgs. Outra coisa é imaginar que esse processo se passa num universo em expansão. Veja, para conectar os dois problemas, na verdade, se você for realmente levar a fundo tudo, todas as questões estão conectadas, não tem a menor dúvida sobre isso. Mas a gente pode ir por etapas, a gente pode ir por aproximações. Para resolver essa questão que você está colocando, eu teria que responder a seguinte pergunta: o que vem primeiro? A matéria ou a geometria? Na teoria da relatividade geral, a geometria é gerada pela matéria. Só que, curiosamente, isso não acontece sempre. Por exemplo, existem soluções, eu já falei isso em algum lugar aqui, em que você tem um universo em expansão, é o universo de Kastner, por exemplo, que não tem matéria em lugar nenhum. Ou seja, é um universo cuja geometria não tem uma origem na matéria. Isso se deve ao fato de que a gravitação, à la Einstein, é uma teoria não linear. E uma teoria não linear,
ela não precisa de um agente externo para criar o campo. Por isso é que é difícil para esses religiosos entenderem que o nosso universo pode ter sido autocriado. Ele é não linear. Entende? Isso não significa que eu estou me embrenhando na discussão sobre se existe transcendência no mundo ou não. Não tem nada a ver. E vamos separar as coisas bem concretamente entre aspectos científicos e aspectos religiosos. Não quero discutir esse problema. Mas, em suma, voltando, quem é, segundo a relatividade geral, que vem primeiro, do ponto de vista ontológico? A matéria ou a geometria? Se você disser que a matéria gera o campo gravitacional, a gente já viu aqui, se eu não estou enganado, já vimos aqui, como é possível o campo gravitacional criar matéria. Ou seja, o campo gravitacional pode criar matéria. Inclusive, durante algum tempo, pessoas começaram a examinar esse problema de que a matéria, no universo em expansão vazio, teria tido origem exatamente na geometria. Então, na verdade, nós não temos uma versão única para esse problema. Se você acredita que a geometria é o fundamento de tudo, você é capaz de explicar a geração da matéria através de processos puramente métricos, geométricos, gravitacional, se você quiser. Por outro lado, se você argumenta que não, a matéria que vem primeiro, então é ela que gera a gravitação, é ela que gera a geometria do mundo, isso é um outro modo de ver. Mas há argumentos suficientemente fortes numa direção ou na outra. De novo, essa dicotomia mostra o que eu venho falando já há algum tempo. Não existe uma solução única para qualquer problema, ou pelo menos para muitos problemas. Entende? Deixa eu só dizer o seguinte, depois que eu tomei a vacina, eu passei 2 dias dormindo, mas ainda estou cansado. Então, se alguém tiver uma última pergunta, eu ficaria contente de poder voltar para a minha caminha. Isso não é argumento para não tomar vacina, hein? É porque eu tenho 78 anos e, obviamente, velhinhos têm problemas com esse tipo de situação. Só isso. Camila fez um gesto ali. Então, Professor, alguém vai falar alguma coisa? Acho que a gente pode continuar por aqui e, se surgir alguma questão, a gente encaminha para o senhor por e-mail. ótimo. Hoje nós falamos uma porção de coisas que, imagino eu, sejam novidade para vocês. A partir daquele texto que estava ali. E, de qualquer maneira, se sair segunda-feira, eu vou eventualmente informar vocês, mas vocês já podem tentar ver se segunda-feira sair esse texto, ele complementa o que a gente tem discutido aqui hoje. Tá bom? Professor, a Diga. gente pode replicar esses textos que o senhor publica no CBPF nas nossas redes, Certamente. integralmente, assim, colocando, né, a fonte? Claro, certamente. Aquele anterior já pode botar, claro. Tá bom. Bom, em suma, então é isso, e desobediência civil e confinamento social. Ok, tchau, pessoal. Tchau, professor. Obrigada. Agora, Fique bem. Tchau, tchau. Bom descanso. Pessoal que quiser continuar por aqui, se vocês quiserem estudar mais um pouco, ler o capítulo, comentar mecanismos de criação de massa de partículas, pelo amor de Deus.
Ele falando assim, vocês que tiveram matéria de física quântica, eu... Pois é. Ai, meu Deus, Mariana, você tá gravando? Se eu parar de gravar. Ah.